Lá na coluna do Reinaldo Azevedo, Datafolha pressiona Flávio ainda mais. Eduardo vai resistir aos mercados? Diz o Reinaldão por lá. Vamos lá, vamos pensar. Eu realmente não acho que a candidatura de Flávio Bolsonaro seja só um balão de ensaio. Curiosamente, o único que deve vê-la assim no clã é o próprio Flávio, afinal, desde sempre, ele é o negociante da família. Obrigado, Priscila Lari. Obrigado, querida Célia Silva. Obrigado a todo mundo que está colaborando conosco aqui. Bom dia, meus queridos. É isso aí. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, agradecendo aos Pix, as contribuições, a presença de vocês todos. Seus planos mirabolantes já devem estar a todo vapor para os demais, e aqui, com provável exceção de Michele, que não é sangue do sangue, by 01, que decidiu ficar na moita depois de ter precipitado os fatos, mas vale conservar a pureza ideológica, ou que nome deem no vocabulário doméstico, do que eventualmente vencer Tarcísio de Freitas e ver a herança da família se esboroar, o que definitivamente aconteceria. Nesse particular, reitero tudo o que tem escrito e dito, a leitura que Eduardo faz do jogo é racional e nada tem de doidivanas, como pretendem os extremistas de centro da análise política. A questão é saber se a família vai resistir à pressão do capital e de setores da mídia. Entendam, o caminho mais curto para a derrocada dos bolsonaros, ainda que não do bolsonarismo, é mesmo a vitória de Tarcísio, não a de Lula. Aí diria muitos dos pensadores do reacionarismo moderado, esse conceito realmente nativo. A jabuticaba não é. Ah, mas isso seria bom. Viva Tarcísio. Se você está entre aqueles que consideram mais progressista do que o mito, então é assim. Eu estou entre aqueles que veem como ainda mais reacionário, especialmente em economia, razão porque os mercados tiveram ontem um piti. Não foi por desamor a Flávio, foi por amor a Tarcísio e pela forma dos Ds, que ele prometeu mesmo aos mercados. Isto é, D de desregulamentação, D de digitalização, D de desvinculação, D de desindexação, D de desinvestimento. A exceção feita a digitalização, o resto estripa os pobres, o que nem o Bolsonaro original e nem um dos rebentos ousariam dizer com ar que se pretende angelical. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado com dados colhidos entre os dias 2 e 4 aumenta a pressão sobre a candidatura de Flávio, que começou ontem, logo depois do anúncio. A recepção dos mercados, como vimos, foi péssima. Do Centrão, em on ou em off, foi a pior possível. A esfera que se formou foi de incredulidade, os porta-vozes informais de Tarcísio espalharam a sua decepção e cuidaram dos embargos auriculares. Com ele não dá, insisto, o próprio Flávio deve dizer a si mesmo e a eventuais confidentes, também acho que comigo não dá. Lembrem-se que sou o negociante da família. O metido a ideólogo é meu irmão, o Eduardo. O anúncio candidato da família perderia para Lula de 51% a 36% se a eleição fosse hoje, segundo o Instituto. A vantagem do petista sobre Tarcísio seria de 5 pontos, não, de 15, 47 a 42. E quem mais se aproxima do atual presidente, 52 a 35, contra Eduardo, 50 a 39 contra Michele, 47% a 41 contra Ratinho. É o homem dos endinheirados, ainda que não haja razão para os que prefiram Lula, e é o homem dos sonhos do Centrão, que quer preservar incólumes as emendas e pretende que a Polícia Federal e o STF deixem a turma em paz. Afinal, esses patriotas negociaram em poucos meses a PEC da bandidagem e tentaram usar o PL antifacção para se blindar da PF. Do facão nos gastos com pobres, passando pela incolumidade do Centrão e chegando à venda do patrimônio público, Tarcísio diz: a garantia sou eu, tal como Luiz XIV. Será que os bolsonaros vão resistir? Flávio, por ele, faz um acordo antes que Jair dê o segundo soluço. Vê-se apenas ocupando um espaço para a família não perder a relevância no jogo sucessório. Com Eduardo, e creio que Carlos o seguiria se preciso, a coisa é diferente. Ele se impôs um sentido de missão e acredita que a cruzada, que chama de conservadora do Brasil, pode conviver com a eventual reeleição de Lula, desde que o bolsonarismo continue nas mãos de um Bolsonaro. Porque só assim se vislumbra, num prazo sem data, uma redenção. A rigor, só existe um partido no Brasil, chama-se PT. O resto é arranjo, sujeito a pressões regionais,
o ainda deputado sabe que isso se chama bolsonarismo, na comparação com o petismo relativamente recente, precisa cultivar valores, lá os deles, e uma metafísica se quiser realmente durar. Com Tarcísio rendido ao centrão, o destino fatal seria a diluição, por mais reacionário que seja, e insisto, em muitos aspectos, o governador de São Paulo está à direita do próprio Jair. No entorno de Tarcísio, as avaliações só convergem num ponto. Flávio, ele mesmo, aceitou a missão para negociar, o resto é divergência. Há quem diga que o governador não pode aparecer como um mero regra 3, com o sobrenome Bolsonaro de vice, hipótese que seria visto como mero boneco de mamulengo. E há quem acredite que a Operação Flávio facilitou as coisas porque evidenciou, afinal, que o nome preferido pelo reacionarismo que conta, o que eles chamam de conservadorismo, pobres palavras nestes tempos, é o mesmo de Tarcísio. E o que você acha? E você acha o quê, Reinaldo? Eu acho que tudo depende da influência que Eduardo conseguirá manter na família, ainda que Tarcísio prometa, e já o fez, indulto ao pai, e que, com um presidente de extrema-direita, cresçam as chances de uma anistia. Deve saber que 2 expedientes são inconstitucionais. Flávio prometeu, em entrevista à Folha, usar a força contra o Supremo. Até o ainda deputado que mora no Texas deve ter claro que isso não aconteceria tão facilmente. De todo modo, ainda que essas ofertas se tornem realidade, restaria faltar a diluição da força dos bolsonaros na política. Para o 03, a candidatura de Flávio tem que ser para valer. Resta que convença disso o próprio irmão, anunciado como pré-candidato. Por que precipitar o jogo? E por que os bolsonaros de sangue precipitaram o jogo? Por conta de Michele, a Bolsonaro com menos laços civis. Com 2 movimentos, ela deu um olé nos herdeiros e seduziu a base. O próprio Eduardo foi posto contra a parede. Se Tarcísio não serve porque não seria direito bastante, como explicar a aliança com Ciro Gomes? Aí lhe restaria fazer a defesa propriamente da questão clânica, o que é, convenhamos, um pouco complicado. Restou a mulher do mito dizer que nem tudo vale para vencer o PT, coisa que tentam convencer Eduardo sem sucesso. Mas não só isso. O surto reacionário, vamos entender aqui direitinho. O surto reacionário e liberticida que tomou conta da crônica política ao reagir juridicamente à correta e politicamente necessária liminar concedida por Gilmar Mendes nas ADPF sobre os impeachments de ministros do Supremo, convenceu os bolsonaros a pegar carona no que foi visto como uma boa oportunidade para, como é mesmo, fazer uma guerra de valores contra a tirania do judiciário. Desde que existe, o bolsonarismo jamais esteve tão alinhado com a imprensa. Era hora de um Bolsonaro falar como paladino da liberdade, junto com o jornalismo. Se isso não diz muito sobre o aprendizado da família, diz bastante sobre a memória da imprensa. Encerro. Como sempre, sou muito claro com os leitores, ouvintes, telespectadores, digo tudo. Você acha, Reinaldo, que Jair e Bolsonaro resistem à pressão para passar o bastão? Não tenho como dizer. Sei o que eu faria no lugar deles. Resistiria porque não flerto com quem pode me destruir, mas resta evidente eu torço pela derrota do campo reacionário e é compreensível que considerem minha opinião comprometida com as minhas escolhas. Este último parágrafo traz outros viés de gosto. Os anteriores apenas expõem a natureza do jogo. E até Eduardo, Flávio e Jair devem reconhecê-lo. Joguinho complicado da extrema-direita, hein, gente? Que a gente pode resumir no Briguem Desgraçados. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!